Eu quero hoje compartilhar o seguinte tema: princípios, diga princípios, para construir uma vida de sucesso. Diga mais uma vez, princípios para construir uma vida de sucesso. Eu gosto muito desses temas. Por quê? Porque ninguém tem prazer em ser fracassado. Ninguém tem prazer em ser derrotado em nenhuma área da sua vida. A grande verdade é que Jesus disse que Ele nos chamou para que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida triunfante. É isso que Deus tem para nós. Deus quer que vivamos uma vida plena, uma vida completa, satisfatória. A maioria das pessoas vivem uma vida reclamando, murmurando, porque ainda lhe falta alguma coisa, porque não conquistaram a vitória em alguma área da sua vida. Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena. Mas para vivermos uma vida plena, existem princípios. Você nunca vai viver a vida que deseja de qualquer jeito. É importante você entender isso. Você nunca será bem-sucedido em nenhuma área da sua vida de qualquer jeito. Existem princípios para tudo na vida. Existem princípios para dar certo e existem princípios para dar errado. E muitos de nós praticamos princípios para dar errado e não sabemos. E reclamamos e perguntamos para Deus o porquê. Então nesta noite eu quero te dar aqui alguns princípios para você ter uma vida plena, uma vida espiritual plena, uma vida conjugal plena, uma vida na área da saúde, uma saúde plena. Você já viu que tem pessoas que sempre está doente? Sempre está doente. Você quer encontrar a pessoa, vai no hospital. Toda hora está na UPA. É na UPA que fala ou no UPA? Na UPA, obrigado. Toda hora está na UPA, toda hora está na farmácia comprando remédio. Está repreendido em nome de Jesus. Nós temos um Deus, aleluia, que Ele disse que já levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, curados, em nome de Jesus. Nós temos um Deus que não diz que vai nos curar, Ele diz que já nos curou, aleluia. Nós temos um Deus que diz assim: olha, ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro lado, você não será atingido. Mas quem não vai ser atingido? Quem faz dele o seu abrigo, quem descansa debaixo da sua sombra, quem se esconde debaixo das suas asas. Nós não queremos a sombra de Deus, nós não queremos o esconderijo do eterno. Nós queremos viver do nosso jeito, nós queremos ir para onde nós queremos, nós queremos fazer aquilo que nos agrada. E nem sempre o que é para dar certo na sua vida vai te agradar. Na verdade, a maioria das coisas que nos faz bem-sucedido não é legal. Entendeu? A maioria das coisas que nos leva à vitória, dos princípios que nos levam à vitória, a grandes conquistas, não é confortável. No primeiro momento não é bacana. E nós, na maioria das vezes, queremos praticar, queremos viver somente aquilo que nos agrada, somente aquilo que é satisfatório para o nosso ego, para o nosso eu. Então nós precisamos amadurecer. Nós queremos salvação, mas não queremos disciplina. Você nunca vai alcançar a salvação sem disciplina. Nós queremos vitória sem sofrimento, sem desafios. Então preste atenção, não vai ter. Se nós parássemos para classificar a pessoa mais de Deus na Bíblia, isso é unânime entre os teólogos, esse homem seria Moisés. Moisés foi o cara mais de Deus. Moisés foi o cara, sabe aquelas brigas de irmão? Quem tem irmão aí em casa, biológico? Já teve briga lá? Pois é.
Moisés era tão de Deus, que um dia a sua irmã Miriam e Arão tiveram uma discussão. Não gostaram da menina ou da mulher que Moisés estava casando. E se meteram na vida sentimental de Moisés. Moisés era esse cara de Deus. Miriam foi se meter, se envolver na vida sentimental de Moisés. A Bíblia diz, ouça isso aqui. A Bíblia diz que antes que Miriam fechasse a sua boca, se metendo na vida de Moisés, ela ficou toda leprosa. E sabe o que Deus disse para Miriam? Não se envolva na vida de Moisés, porque com Moisés, olha que lindo, com Moisés eu converso tete a tete, eu converso com olho no olho, eu converso como eu converso com um amigo. Olha a moral do cara, olha a moral de Moisés. E para Miriam, curada daquela lepra, sabe o que teve que acontecer? Moisés teve que interceder ao Senhor pela cura dela. Esse era o cara mais de Deus. Agora presta atenção. Moisés foi criado no palácio de Faraó. Moisés, ele foi encontrado em um cesto no rio pela filha de Faraó. Ele foi criado no palácio de Faraó. Ele teve os melhores professores. Ele teve o melhor conhecimento que alguém daquela época poderia ter. Ele teve os melhores acessos, as melhores informações. Quando Moisés tinha 40 anos, ele se meteu a resolver situações que Deus não tinha preparado ele ainda para resolver. E aí, resumindo a história, Deus mandou ele para o deserto. Moisés ficou 80 anos sendo preparado para uma missão. Quantos anos? 80 anos sendo preparado para uma missão de 40 anos. Olha, vou repetir. Moisés foi preparado para uma missão, a missão de tirar o povo da escravidão, a missão de libertar o povo do Egito e trazer para Canaã. Por 80 anos ele foi preparado, 40 no palácio, 40 no deserto, para depois cumprir a sua missão por 40 anos. Para cada dia de missão, ele teve que ter 2 de estudo, 2 de preparo, 2 de amadurecimento. E às vezes, nós não queremos ter nem 1h30 de aprendizado. Nós queremos cumprir a missão, nós queremos ser bem sucedido, mas nós não queremos sentar nem 1h30 para aprender. Você está entendendo? Quantos livros você já leu esse ano? Quantas palestras, quantos treinamentos você já buscou para o seu aprimoramento em qualquer área da sua vida? Você está entendendo? E nós queremos, Moisés, 80 anos para cumprir 40. 80, o cara mais de Deus. Será que nós temos mais intimidade com Deus do que teve Moisés? Eu não tenho. Estou buscando, mas eu não tenho ainda. Então preste atenção, nós não vamos alcançar aquilo que desejamos sem cumprir os princípios corretos. Então Mateus 28:20, parte B, diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha o que o Senhor está dizendo: eu estou com você, eu estou à sua disposição até a consumação do século. Se precisar é só chamar. A gente sabe que Ele está à disposição, nós sabemos que Ele está conosco, mas muitas vezes nós vivemos, nós agimos como se nós não tivéssemos ninguém por nós. Então nós precisamos aprender. Primeiro, eu quero aqui fazer a introdução dizendo o seguinte: pessoas que vencem na vida passam por algumas trajetórias similares. Quais são essas trajetórias similares de pessoas que vencem na vida passam? Por exemplo, a vida não estende tapete vermelho para todos.
Você está esperando o tapete vermelho para vencer? Você está esperando aplausos? Você está esperando elogios? Você está esperando que tudo dê certo? Você está esperando que todos os ventos soprem ao seu favor para você chegar onde você deseja? Isso nunca vai acontecer. Sabe o que a vida faz? A vida traz oportunidades, a vida traz resistências, a vida traz dificuldades para todos. Eu vou repetir: a vida traz oportunidades, a vida traz resistências, a vida traz dificuldade para todos. Nunca inveje uma pessoa bem-sucedida, porque você está vendo o sucesso, mas você não acompanhou o processo. Nunca tenha inveja de uma pessoa que tem um casamento saudável, que tem seus filhos servindo a Deus, que tem seus filhos resolvidos na vida. Você não sabe o processo. E não é só o processo para chegar lá, mas o processo para se manter lá. Tudo bem até aqui? Agora preste atenção. Você quer ser bem-sucedido? Como e com quem você vai aproveitar as oportunidades, ou vai enfrentar as oportunidades e as dificuldades que vai definir se você terá destaque no meio da multidão ou não. É se você, preste atenção, é se você está disposto a enfrentar, e aí você tem que escolher com quem e aonde você vai enfrentar as trajetórias, as dificuldades, as oportunidades, as dificuldades da vida. É isso que vai determinar se você vai chegar lá ou não. Eu quero declarar e liberar uma palavra, uma sentença dos céus sobre a tua vida. Se você quer receber, faz assim com a sua mão. Eu quero declarar que aqui dentro deste auditório estão as pessoas decididas a vencerem na vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, vencer é uma questão de decisão. Você decide, venha o obstáculo que vier, venha as pedradas que vier, eu não vou desistir. O meu alvo é Cristo, aleluia. Eu não vou olhar para trás, eu não vou retroceder, eu não vou parar, eu estou decidido, eu vou chegar lá em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus. Eu vejo muitas pessoas parando facilmente, desistindo por qualquer coisa. Não seja assim. Entregando os pontos, jogando a toalha, chutando o pau da barraca, sei lá como você quer falar. Não desista. Olha o que diz Provérbios 18:2. Provérbios 18:2, anote por gentileza. A Bíblia diz: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O tolo não tem prazer no entendimento, ele não tem prazer em buscar entendimento, em entender, em conhecer, em estudar, em ouvir. O tolo, ele só sabe falar os seus pensamentos, ele só sabe expor os seus pensamentos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim: não se deixe enganar, olha aqui, as más companhias corrompem os bons costumes. Anote, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Agora, primeiro, quem quer vencer e dar glória a Deus? Aleluia. Primeira coisa, invista todo o seu tempo e tudo que você tem em busca da sabedoria. A maioria das pessoas, e principalmente daquelas que estão dentro da igreja, elas não precisam de mais oração, elas não precisam de mais unção ou de mais poder. Elas precisam de sabedoria para administrar a unção e o poder que já tem.
vem de mão beijada a unção, vem de mão beijada o poder, vem de mão beijada o que ela deseja, mas por falta de sabedoria ela joga tudo para o alto. Diga comigo, sabedoria. Sabedoria. Provérbios 4:7 diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você tem e possui para adquirir entendimento. Vou repetir. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você tem, que você possui, para adquirir entendimento. Você tem que se esforçar. A sabedoria, ela não vai cair sobre a sua cabeça. Você tem que buscar caminhar com pessoas sábias. Como que você descobre se uma pessoa é sábia ou não? Não é pelo que ela fala, mas é pelos frutos da vida dela. A quem ela tem acesso? Quais os lugares que ela frequenta? Quais os resultados da sua vida? De onde ela saiu, onde ela está e onde ela deseja chegar? Você tem que analisar. E o fato de você saber analisar já é um princípio de sabedoria. A maioria de nós andamos com pessoas tolas, pessoas que não têm projeto de vida, pessoas que só sabem falar da vida de outras pessoas. Você viu fulano? Ela só sabe, o argumento dela é o que ela vê nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Ela só sabe compartilhar coisas que ela já viu na rede de outras, no canal de outras pessoas. E nós somos resultados das 5 pessoas que mais nós caminhamos juntos, das 5 pessoas que mais nós falamos. Então nós temos que buscar a caminhar com pessoas sábias. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, os experientes. Os experientes, maduros. Pessoas que sabem lidar com o desafio da vida. Não é com pessoas que sabem, que jogam a toalha facilmente, que desistem, falam um monte de besteira e toda hora está se arrependendo. Pessoas que não têm papo na língua. Pessoas que falam o que pensam, de repente falam sem pensar melhor. Não. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era dos poderosos desta terra, que estão sendo o quê? Reduzidos a nada. Sabedoria humana, a Bíblia diz que está sendo reduzida a nada. Nós temos que buscar sabedoria, do alto. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12 diz: a sabedoria oferece proteção. A sabedoria oferece o quê? Proteção. Quanta gente se lascando na vida por falta de sabedoria. Sabedoria. Como faz? A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A sabedoria preserva pessoas de enfermidades. A sabedoria preserva as pessoas de enfermidades. A sabedoria preserva as pessoas de se envolver em encrenca. Salomão, o grande sábio Salomão disse: Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem quê? Mas ele termina dizendo: mas o homem se meteu em encrenca. O homem se meteu em encrenca. Ninguém aqui nasceu com inimizade com ninguém. Ninguém nasceu aqui endividado. Ninguém nasceu aqui com pressão alta. Você está entendendo? Nós que nos metemos nisso. A gente que foi atrás dessas encrencas.
Então preste atenção, a sabedoria nos protege. Eclesiastes 7,14 diz: quando os dias forem bons, ouça isso aqui, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Tem gente que só quer viver dias bons. A coisa está difícil, ele se isola. Entendeu? Perdeu o emprego, não quer vir na igreja. Foi acometido por uma enfermidade, ele questiona Deus. Irmão, Deus é bom só quando as coisas, o vento está soprando a seu favor. Não. A Bíblia está dizendo que nós devemos considerar dias bons e dias ruins. Porque quem tem sabedoria cresce tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Os 2 dias são bons para nós, se você tiver bons olhos. Tudo bem até aqui? Segunda coisa, seja fiel e competente. Irmãos, infelizmente o que mais a gente vê hoje são pessoas infiéis, pessoas que querem ser felizes. O importante é ser feliz. Não vou me sujeitar, não vou suportar, não vou aguentar. Você não vai ser feliz sem fidelidade. Você não será feliz sem fidelidade. Seja fiel e competente. Ouça isso aqui, irmãos. É tempo de trabalhar por competência, de estabelecer, de ser necessário e não apenas tolerado. Você sabe que muitos de nós estamos no nosso emprego por tolerância e não por competência. Muitos de nós estamos no emprego não é porque somos competentes, é porque não tem outro para nos substituir. Você tem que buscar ser necessário na sua área. Maridos, cadê os homens? Dá glória a Deus aí. Você tem que ser um marido necessário para sua esposa. Você tem que ser o cara. Você tem que ser o homem da vida da sua mulher e dos seus filhos, que nenhum homem de aluguel possa substituí-lo. Você tem que ser o cara. Você tem que pensar lá na frente. Você tem que ver, tem que ter visão de águia. A sua família às vezes pode até duvidar de você, mas lá na frente eles dirão: você tinha razão. Ainda bem que você fez tal coisa, ainda bem que você não saiu daquele emprego, ainda bem que você suportou, ainda bem que você foi relevante, ainda bem que você se humilhou, ainda bem que você disse para não desistir, ainda bem que você disse para a gente continuar, ainda bem que você disse para a gente parar, ainda bem que você nos alertou. Você tem que ser necessário. Mas para ser necessário você tem que buscar sabedoria do alto. Então é tempo de nós sermos competentes, de nós sermos necessários e não tolerados. Faça uma autorreflexão do seu trabalho. Você é tolerado ou você é necessário lá? Na sua rede de amizades, de relacionamento, você tem sido necessário ou você tem sido tolerado? Segundo Samuel capítulo 11, versículo 1 diz assim: na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o seu exército de Israel, todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi, ele não fez o que era necessário. Davi, ele quis ficar na sua zona de conforto. Não era para ele ficar no palácio, não era para ele ficar em Jerusalém, era para ele estar na guerra. Olha como começa o texto. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Davi era rei. Davi tinha que sair para onde? Para a guerra. Davi não deveria só enviar Joabe, ele tinha que estar com Joabe. Ele tinha que estar com seus oficiais, ele tinha que estar com seus exércitos. Mas ele ficou em Jerusalém. E porque ele ficou em Jerusalém, porque ele não fez o que deveria ser feito, porque ele não foi fiel ao seu povo, porque ele não foi fiel ao seu exército, aos seus oficiais,
ele cometeu um dos piores erros da vida dele. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser uma pessoa triunfante? Você tem que estar onde você precisa estar e não simplesmente onde é confortável para você. Irmãos, quer algo mais confortável que a cama? Mas não dá para ficar na cama o dia todo. Tem hora para levantar. Tem hora que a gente tem que fazer o que deve ser feito. Irmãos, Davi, ele foi aclamado porque ele venceu Golias, que era desse povo de Gate. Ele, com medo da morte, olha aqui, ele com medo da morte, ele se torna infiel ao seu povo. Ele vai e se une aos seus adversários, aos seus inimigos. Olha o que a Bíblia diz. Naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Ou seja, buscar proteção. Nós precisamos entender que nós já temos um Deus que nos protege. Nós já temos um Deus que nos defende. Se precisar é só chamar. Você não precisa fazer pacto, você não precisa fazer pacto com seus inimigos, você não precisa de infidelidade, você precisa de fidelidade ao seu Deus. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade eu vou perder o emprego. Ei, trabalhe com a verdade, porque a Bíblia diz: nada se pode contra a verdade, senão pela verdade. A mentira nunca vai te levar ao pódio. A mentira nunca vai te levar ao pódio. A infidelidade nunca vai te levar ao seu destino. Davi, com medo da morte, ele se une ao povo de Gate. 1 Samuel 27, 1 e 2 diz assim: Davi, contudo, pensou. Olha o que ele pensou. Faz até sentido o pensamento dele, mas não é o correto. Algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim, Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Você não deve fazer isso. Você deve ser fiel ao seu Deus. Quantos de nós, pela lógica, nos tornamos infiéis a Deus? Pastor, esse mês apertou demais, não vai dar para ser dizimista esse mês. A lógica é que você pague a conta. Mas Deus não mandou você fazer conta com o dinheiro dele. A 10ª parte é dele. Você tinha que administrar bem os 90%. Você não administrou bem 90%, agora quer pegar os 10% que é de Deus. Você vai se arrebentar. Faz sentido para qualquer pessoa que você falar, desde que ela não tenha entendimento bíblico, desde que ela não esteja pautada nos princípios bíblicos. Quantos homens se tornaram infiéis às suas esposas? Porque a mulher não pôde atender às suas necessidades sexuais. Ah, pastor, ela nunca me... E aí faz sentido, tem uma certa lógica, mas não tem base bíblica. Não tem princípio bíblico para isso. Ser fiel é fiel até o fim. O cara que é casado há 60 anos. 60 anos. Aí no 60 anos e um dia, ele trai a mulher. Ele morre no dia seguinte. Esse cara foi fiel à mulher a vida toda? Não. Ele agora é considerado depois da morte fiel ou infiel? Infiel. Então não tem justificativa. Se você quer vencer na vida, não tem justificativa para infidelidade. Em qualquer nível e em qualquer área da sua vida. Seja um homem, seja uma mulher de aliança. 1 Samuel 28:1. Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: olha aqui, você deve saber que você e seus soldados me acompanharão no exército. Ou seja, você agora vai lutar contra o seu próprio povo. Deixa eu falar uma coisa, talvez se você não saiba, ou se sabe eu quero te lembrar. O seu adversário, o seu inimigo,
ele não tem pressa. Ele te apresenta uma possível solução, mas que vai te comprometer para o resto da sua vida. Então nunca busque um caminho fácil da vida, porque a vida não apresenta facilidade para ninguém. Então preste atenção, Davi, ele cedeu à pressão e ao medo de ser capturado por Saul, e tomou uma decisão muito séria em sua vida, mudou de lado, traindo seu povo, embora movido pela sobrevivência. Às vezes cedemos nos momentos mais duros e difíceis, tomando decisões na contramão de nossa história, e nos arrependemos amargamente depois. Então você precisa de sabedoria. O que é sabedoria? É a capacidade de poder decidir ou discernir o certo do errado. Isso é sabedoria, capacidade. Vou ou não vou, faço ou não faço, falo ou não falo, compro ou não compro. É o momento certo? Preciso, mas é o momento certo? É urgente? É necessário? Isso é sabedoria. Quantas coisas nós compramos desnecessariamente, só pela emoção, e fica endividado. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 diz assim: o Senhor seu Deus dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Quer ser fiel? Fale com Deus. O Senhor seu Deus dará um coração o quê? Dará o quê? Um coração o quê? Preste atenção, se Deus dá um coração fiel, quem dá um coração infiel? Forte, né? É forte. Preste atenção, está no texto. Se é Deus que dá um coração fiel, quem pode nos dar um coração de fidelidade? O diabo. Então, querido, seja fiel. Deuteronômio 8:18. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá capacidade de produzir riqueza. Olha aqui, presta atenção. Quem te dá capacidade de produzir riqueza? Deus. Agora, pense comigo aqui, igreja. Já estou caminhando para o final. Se Deus te dá um coração fiel, se Deus te dá capacidade de adquirir riqueza, Ele quer que você seja o quê? Ele quer que você seja pobre ou rico? Ele quer que você seja fiel ou infiel? Mas quantos de nós declaramos pobreza sobre nossas vidas? E é Deus que dá capacidade da gente adquirir riqueza. E não é riqueza só financeira não, também. Mas riqueza de sabedoria, riqueza de relacionamentos, riqueza de saber dialogar, de conversar. Quantas pessoas destroem relacionamentos, amizades, perdem oportunidade porque não sabem conversar. Até querem se dar bem, mas lhe falta um vocabulário rico. Ei, irmãos, vai para a Bíblia, vai ler um livro. Tem ali na livraria. Tem livro secular também que são bons. Crie o hábito de leitura. Coloque em prática o plano de leitura da Bíblia. Pastor, estou atrasado, nem comecei. Começa hoje. Esquece que você não leu. Começa a ler a partir de hoje. Enriqueça o seu vocabulário. Enriqueça os seus argumentos. Não saia ofendendo, não saia machucando, não. Não saia chutando todo mundo, não. Pense antes de falar. Pense 1000 vezes. Peça orientação a alguém. A Bíblia diz que na multidão de conselhos ou de conselheiros há sabedoria. O Senhor nos dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Terceiro, se você nasceu de novo, você nunca estará sozinho. Você tem um Deus.
Algum irmão entendeu aí, deu glória a Deus, outro levantou a mão. Se você nasceu de novo, você nunca estará sozinho. Você tem um Deus. Aleluia. Pode aplaudir com vontade. Aleluia. Você tem um Deus. E você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que torce por você. Você tem um Deus que te dá um coração fiel. Você tem um Deus que te deu capacidade de adquirir riquezas. Você tem um Deus que é a sua própria sabedoria. Você tem um Deus que não desampara você. Você tem um Deus que é o pão da vida. É o Emanuel. É o Jeová Rafá. É o Jeová Jirê. É o Yeshua. Você tem um Deus todo poderoso. Ele é a pedra angular. Ele não dorme. Ele é fiel. Ainda que você se torne infiel, a Bíblia diz que Ele permanece fiel. Ele é fiel, Ele não te abandona. Aleluia. Hoje eu estava com um pastor muito experiente, muito maduro. Eu aprendo muito com ele, muito de verdade. E ele citou um texto da Bíblia lá de Coríntios, que eu fiquei a tarde inteira refletindo no texto. Paulo vai dizer que se, preste atenção, resumindo aqui, contextualizando o texto, Paulo vai dizer, se eu não me engano é 1 Coríntios 5, que se ele errar, é melhor que Deus, preste atenção, coloque a vida dele nas mãos do diabo e jogue ele na sarjeta, para que no grande dia, pelo menos a alma dele seja salva. Quando ele falou, disse, caramba, isso é misericórdia de Deus. Falei, pastor, isso é misericórdia de Deus. E ele disse, pastor, eu também oro, eu falo com Deus. Deus, se eu errar, se o senhor ver que eu vou perder a salvação, me entregue nas mãos do diabo, para o diabo me jogar na sarjeta, para que no grande dia, pelo menos isso, a minha alma seja salva. Que a salvação é tudo. A salvação é tudo. Isso é misericórdia de Deus, é a fidelidade de Deus. Você sabe que tem pessoas, tem agora os irmãos aí fazendo um trabalho lindo, mas tem pessoas que nunca vão sair da sarjeta. Tem pessoas que nunca vão melhorar de vida, porque elas não querem arrependimento, elas não querem mudança. Então Deus entrega nas mãos do diabo, o diabo joga na sarjeta, joga na rua, para que talvez no grande dia, pelo menos a alma daquela pessoa seja salva. Isso é misericórdia de Deus, é a última distância de Deus. Fidelidade. Você tem um Deus fiel, querido. Você tem um Deus fiel. E o melhor da vida é a salvação da alma. O melhor da vida é a salvação da alma. Jesus disse, ele fez uma comparação de ganhar e perder. Ele disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que Jesus está dizendo? O que adianta você ser dono de toda a cidade de Bragança e perder a sua alma? O que adianta você ter toda a riqueza desse mundo e perder a sua alma? É isso que Jesus está dizendo. Ganhar ou perder. Então preste atenção. Deuteronômio 31:6 diz assim: seja forte e corajosos. Deus quer que você seja uma pessoa forte e o quê? Corajosa. Fala para o irmão que está ao seu lado aí, deixa de ser medroso, rapaz. Deixa de ser fraco, galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Você tem que andar declarando: sou forte, sou forte, sou forte no forte, sou forte no forte, sou forte no forte, e no forte eu sou mais que vencedor. Eu sou corajoso, porque a minha coragem vem do alto. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele não me abandona. Ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro lado, Ele não deixará eu ser atingido, porque Ele já deu ordem aos seus anjos para me guardar. Por onde eu passar, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. No forte eu sou corajoso. Aleluia, aleluia. Jesus disse: não tenha medo, nem fique apavorado por causa deles. Ei, você está apavorado por quê? Por causa da dengue? Você tem que se cuidar, passar protetor. Protetor é o quê? Repelente. Você tem que passar repelente. Você tem que chegar em casa, no seu quintal, e ver se tem algum vaso cheio d'água limpa e virar. Tem um terreno baldio, passa o protetor. Vai lá no terreno baldio, vê se não tem algum foco lá de dengue.
do mosquito. Você tem que denunciar alguém que está com a piscina lá de água limpa e aberta, céu aberto, não movimenta a água. Mas ficar desesperado: pastor, não vou para a igreja, não vou sair de casa por causa da dengue, vou ficar lá no quarto trancado agora, ligar o ar-condicionado, ficar debaixo do cobertor, ficar da dengue. Para, irmãos. Já viu os caras que ficaram neuróticos por causa da Covid? Neurótico, criaram inimizade, saíram de igreja, falaram mal de governo. Covid passou. A gente tinha o quê? Usar máscara, continuar lavando as mãos. Você continua lavando as mãos? Continua. Às vezes no banheiro eu pego alguns aí que vai lá rapidinho, sai, e depois ainda quer dar parte do Senhor pegando a mão, sai fora. Não, aqui não. Em nome de Jesus não. O sangue do Cordeiro sobre a vida dele, a mão dele. Olha aqui, não, lave as mãos. Seja forte. Filipenses 4, 12 a 13 diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Isso é ser forte, irmão. Isso é ser corajoso. Isso é viver sem medo. Tem gente que é assim, sabe por que tem casal que não vai no encontro de casais? Não é porque não tem dinheiro não, é porque tem medo que falte o dinheiro. O medo domina ele. O medo domina. É aquele cara que atravessa o oceano com um sorrisal na mão e não absorve, não molha. Você está entendendo? Medroso, medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de perder a família, medo de bater o carro, medo de dirigir. Sai fora. Em nome de Jesus, Deus não tem isso para você. Você é corajoso em Cristo Jesus. O medo não te dominará, em nome de Jesus. Não confunda medo com prudência. Não tenha medo, nem fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Esse é o meu Deus. Filipenses. Comecei Filipenses, terminei Deuteronômio, mas vamos ler Filipenses. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Irmão, isso aqui é ser crente de verdade. Tem gente que só está contente quando tem dinheiro. Só está contente quando tem carne, tem mistura em casa. Quando tem um ovo, reclama. Não, irmãos. Só está contente quando estão aplaudindo ele. Só está contente quando convidam para festa de aniversário, de casamento. Quando esquece de convidar, ou não dá para convidar, ele fica endemoniado. Não. Tem marido, tem mulher que só está contente quando todos os ventos estão soprando a favor. Não. Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não é que ele está ele dá glória a Deus por todas as situações. Nada disso. Ele não quer sofrer. Ele diz: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando o quê? Ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo? É o que algumas pessoas dizem: rapaz, eu não sei como você consegue tal coisa, eu não sei como você consegue passar por essa situação, eu não sei como você está conseguindo enfrentar essa enfermidade, esse câncer, esse nódulo aí, eu não sei como você ainda está de pé. Aí você diz: sabe por quê? É porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar com ele na saúde, mas ele está comigo também na enfermidade, e é ele que me sustenta. É ele que me sustenta. Números 22, 12 diz assim: mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Olha aqui, essa palavra é para você. Fica de pé para você receber, e nós já vamos orar. Deixa eu ler o versículo. Deixa eu explicar para você o contexto desse versículo. O povo de Israel está saindo do Egito, está indo para Canaã. Eles precisam passar por diversos lugares até chegar a Canaã. O rei Balaque diz assim: cara, esse povo vai destruir toda a minha plantação, vai acabar com o meu povoado. Eu preciso criar uma situação para que eles não passem por aqui, para lutar contra esse povo, para eles recuarem. Então Balaque disse: tem um cara aí que tudo que ele amaldiçoa é amaldiçoado, e tudo que ele abençoa é abençoado.
Esse cara é Balaão. Manda chamar Balaão, que eu vou pedir, eu vou pagar para Balaão amaldiçoar esse povo de Deus. E aí esse povo não vai conseguir chegar a Canaã, não vai passar pela minha terra, não vai destruir minha plantação. Resumindo a história, Balaão, depois de muita resistência, ele disse: Deus, eu vou, não vou. Deus disse assim: você pode até ir, mas você não poderá amaldiçoar esse povo, porque este povo é povo o quê? Você é o quê? Você é o quê? A sua família é o quê? Sua empresa é o quê? Seu dinheiro é o quê? Seu casamento é o quê? Seus clientes são o quê? A sua vida é o quê? A sua saúde é o quê? O seu carro é o quê? A abençoada sua igreja é o quê? O seu pastor é o quê? A sua cela é o quê? Os seus líderes de cela são o quê? Os voluntários dessa igreja são o quê? Essa cidade é o quê? Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, nem o encantamento, nem uma arma forjada contra você prosperará, porque você é o quê? Aleluia. A dengue não vai matar você e nenhum da sua casa, porque vocês são o quê? Aleluia. Glória a Deus. A depressão, a opressão, a síndrome do pânico não vai te pegar, porque você é o quê? Você não se concentra no mal, no problema, você se concentra na bênção. Não se concentra naquilo que você ainda não tem. Agradeça e louve a Deus pelo que você já tem. Aleluia. O que é crise de ansiedade? É crise de ansiedade por aquilo que acredita ou tem medo que aconteça. Nem aconteceu ainda. Nem aconteceu. Você não vai se concentrar no que você acha que pode acontecer. Você não vai dizer como Jó. Jó disse assim: o mal que eu temia veio sobre mim. Jó, na verdade, ele tinha medo que os filhos dele se perdessem e morressem. Jó tinha medo de ser pobre. Ele disse: o mal que eu temia, não tema nem o mal, porque o Senhor estará contigo por onde você andar. A sua vida está nas mãos de Deus, Ele tem controle. Nada acontece na sua vida que não esteja no controle de Deus. Se você for acometido pela dengue ou qualquer outra enfermidade, Deus continua no controle. Ele continua sendo Deus. Se o contrato fechar, Ele continua sendo Deus. Mas se não chegar o contrato que você deseja, Ele continua no controle. Aleluia. Você não perdeu nada, porque Ele é tudo na sua vida. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, porque Ele está comigo. Ele é tudo que você precisa. O que adianta grandes contratos sem um bom pastor? Aleluia. O que adianta o bom negócio sem um bom pastor? Mas pode até não ter o bom contrato, mas se você tem o Senhor como seu pastor, não terá falta de nada. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Aleluia. Aleluia. Ei, irmãos, vamos ser crentes de verdade, para viver uma vida plena. Para viver uma vida plena.